Fala galera, pessoal, sejam todos bem-vindos à resolução desse simulado, pessoal da SPA aí, ó. Vamos lá, firme, gente, o que nós vamos fazer hoje? Antes de iniciar de fato aí a nossa resolução, eu gostaria só de comentar com vocês sobre algumas coisas muito legais que nós vamos fazer nessa aula. Por isso, fique super atento, porque nós vamos fazer aí um apanhado geral das principais dificuldades que os alunos têm na prova do Enem. Acredite se quiser, as dificuldades elas são muito mais básicas do que complexas. Acredito que você com certeza aí vai buscar uma parte de resolução, porque a hora que você entrar para resolver a prova, quando você souber dessas dificuldades, você já fica muito mais esperto, entendeu? Você vai lá, vai procurar, fala, ó, vou cuidar aqui porque o Carneiro falou, vou cuidar ali por causa disso, ou seja, você preparado para isso, você vai obter um resultado muito melhor. Eu sou o professor Carneiro, sejam bem-vindos aí à nossa aula, tá? Então vamos lá. Eu vou começar com vocês resolvendo uma questão muito importante, que já mostra a cara desse processo seletivo, que é o chamado Exame Nacional do Ensino Médio, ok? Então aí, vamos começar pela questão número 3. Eu vou ler para vocês essa questão número 3, para que você possa entender o contexto do enunciado, e com isso aí você consiga perceber a junção quais são as saídas que você pode buscar. Vamos começar. Diz o seguinte: uma das partes mais cobiçadas nos celulares é a tela, o que é uma verdade, né? Porque quando você vai comprar, você quer comprar um Plus, alguma coisa assim, ou pelo menos tem uma tela maior, não um iPad, mas uma tela maior. No mercado existem à disposição inúmeros tamanhos visando atender a todo tipo de usuário, porque também tem gente que prefere uma tela menor, ok? Eu particularmente prefiro uma tela um pouco menor. Algumas podendo chegar a 6,7 polegadas. Já vou te explicar para vocês o que é essa polegada, uma coisa bem interessante de você saber. Assim como televisão você compra por polegada, eu vou explicar o que é. Mas uma característica que às vezes não é levada em consideração pelo usuário é a densidade de pixels de cada tela, ou seja, a definição que ela dá, ok? Ou seja, a quantidade de pontos de luz por polegada. Um celular de 6,7 polegadas capaz de reproduzir vídeos em 4K, tem 3.840 por 2.160 pixels, ou seja, existem em 3 polegadas de sua altura, com 2.160 fileiras, e em 6 polegadas de comprimento, 3.840 colunas de pixels, conforme apresentado na figura a seguir. Então, você veja, ele já te deu ali o formato. Se você analisar bem, ele te falou 2 vezes a mesma coisa, tá? Ele falou 2 vezes que a definição é de 3.840 por 2.160. Pois bem, eu vou vir aqui e vou desenhar essa tela só para que você possa compreender aonde exatamente que isso daqui vai ser cobrado. Quer ver, ó? Ele desenhou essa tela aqui, ok? Ele desenhou essa parte da tela aqui, ó. Tá? Isso daqui complementa aqui, aqui. Eu vou fazer a figura igual ele colocou ali, ó. Aqui nós temos 3.840 pixels, tá? PX, e aqui nós temos 2.000, vou colocar de ladinho aqui, ó, 2.160 pixels, beleza? Aquele 6,7, olha que interessante, isso serve não só para celular, serve também para televisores, ok? Quando você vai comprar, eu comprei uma de 50 polegadas, comprei uma de 30 polegadas, aonde que está isso? Isso daí está exatamente nessa parte aqui, ó, deixa eu pegar a régua aqui, até caiu aqui minha folha, ó. É essa medida aqui, ó, é a medida da diagonal. Então, quando ele fala ali que o celular tem 6,7 polegadas, ele é essa distância diagonal aqui, beleza? Pois bem, com isso daqui, ele pergunta ali embaixo, tá? Vou passar da figura para baixo, ele diz assim, essa figura que está desenhada ali. Sendo assim, um celular de 6,7 polegadas, capaz de produzir vídeos em 4K, tem uma densidade total de pixels por polegada quadrada de aproximadamente. Gente, aqui entra a primeira grande dica para você, tá? A primeira grande dica, ela tá aqui, ó. Vamos escrever aqui, vou fazer um painelzinho, ó, dica, tá? A primeira grande dica é a seguinte: as questões do Enem têm uma característica de ser resolvida por causa disso daqui, ó. Vou escrever para você aqui, presta muita atenção, ó. Regra de 3,
tá? Então, o que você vai fazer? Quando você coloca isso daqui, eu vou mostrar, por exemplo, nessa questão, como é que você faz. Carneiro, mas eu nunca vi uma fórmula que tenha densidade total de pixel por polegada quadrada, tá? Então, o que você vai fazer? Olha essa dica. Você vai para as respostas. Se você observar as respostas, todas elas estão com a unidade pixel por polegada quadrada. Então, ó, a densidade, ele deu a densidade em pixel por polegada quadrada. Ó. Uma vez que você tem a unidade de medida, você já sabe o que ele quer saber. Então, você vai colocar a quantidade total de pixels que tem nessa tela, dividido pela polegada quadrada que tem a tela. Ou seja, quer ver? Ó, vamos começar. Densidade. Teremos, como é que eu calculo o número de pixels que tem nessa tela? Se você tem aqui, ó, presta atenção, 2.160 pontos aqui. Se você tem aqui, ó, 3.480 pontos, ou seja, você tem aqui uma quantidade de pontos de quanto? Como é que você resolve isso? Você multiplica isso por isso. Portanto, eu posso dizer, eu posso afirmar que para calcular o número de pixels, eu multiplico 260 por 3.840. Então, lá vai, ó, 260 por 3.840. Ou seja, o número de pixels, fazendo essa conta aqui, vai chegar em 828.294.400 pixels. O que eu encontrei aqui? Eu já encontrei a parte de cima aqui, ó. Ou seja, vamos colocar aqui na parte de cima, ó. Lá vai. 8.294.400. Tá aí, ó. Beleza? Então você conseguiu entender como é que você deduz uma forma, uma coisa super importante, não só para a prova, nem como para qualquer outra prova que você for fazer. Agora vamos para a parte de polegada quadrada. Quando ele fala que a tela tem aqui, ó, 3 polegadas por 6 polegadas, como é que eu encontro o número de polegadas quadradas? Eu multiplico 3 por 6, tá? Então, lá, ó, quer ver, ó? O número de polegada quadrada será 3 vezes 6, e 3 vezes 6 é igual a 18 polegadas quadradas, tá? Eu coloquei aqui, gente, tá? Polegada quadrada, só com uma referência para cá. Eu coloquei aqui, por exemplo, ó, pixels, só por causa de uma referência de cá, tá? Mas chamaria de uma grandeza física aí. Nesse momento, você coloca aqui embaixo o 18, tá resolvido, e fazendo essa conta aqui, nós encontraremos, ó, uma densidade no valor de 460.800 pixels por polegada quadrada. Ah, Carneiro, mas não é assim que a resposta está lá. Claro que não é assim. Ele forneceu ali de uma forma diferente. Então, vamos responder aqui, ó. Vamos deixar destacado aqui em amarelo para vocês, ó. A densidade. Se você fizer isso aqui, ó, a vírgula está aqui. Vem 1, 2, 3, 4, 5, tá? Então, vai ficar 4,6 vezes 10 elevado à quinta pixels por polegada quadrada. Tá aqui, ó, tá resolvido, entendeu? Então você veja, isso daqui existe aí uma questão muito legal, no qual você percebeu que essa questão, fala assim, ah, mas durante o ano, Carneiro, eu não vi essa fórmula. Claro que você não viu. Isso é uma das características do Enem. Você usando regra de 3, você utilizando aí a parte de matemática, cálculo de área, não tem nada demais, tá? Então é uma questão simples, é uma questão bem típica da prova do Exame Nacional do Ensino Médio, ok? Vamos passar dessa questão para a próxima que eu quero resolver com vocês, que é a questão número 9. Dá uma olhada lá. Eu vou desenhar aqui o gráfico. Vou desenhar um gráfico grande aqui. Talvez alguns de vocês tenham aí. Vamos colocar esse aqui. Tá aqui. Eu vou desenhar até colorido para você, hein, cara. Olha lá, ó. Quer ver?
Tá aqui. Aqui nós temos o tempo e aqui nós temos a posição. Tá, esse gráfico é um gráfico vulgarmente conhecido como gráfico do espaço-tempo, tá? Ou seja, isso aqui é uma reta, isso aqui é movimento uniforme. Então vamos lá. Dois trens viajam no mesmo sentido de uma mesma ferrovia com velocidade constante. Ponto. Ou seja, os dois trens estão indo para o mesmo lado. Suas posições ao longo do tempo são representadas no gráfico a seguir. O que acontece? Vamos chamar aqui, ó. Eu vou chamar isso daqui, ó, de trem A, de trem B, que ele chamou aqui de B. E eu vou chamar aqui de trem A. Então, A de azul até, tá? Tá aí, ó. Beleza? Então vamos lá. Ele fala, de acordo com o gráfico é possível concluir que, letra A, os trens partem da mesma posição e não corre o risco de sofrer uma colisão. Vamos pensar, os trens partem da mesma posição? Gente, a posição que eles partem é a posição inicial, é o início do movimento, correto? Onde é que é o início? É onde começa a contar o tempo. Então, o trem A parte daqui e o trem B parte daqui, ou seja, eles não partem da mesma posição, eles partem nesse instante zero, esse parte dessa posição S aqui, ó, S0A, e esse parte do S0B, que são momentos diferentes, ok? Continuando lá. B, A errada. O trem A encontra-se atrás do trem B, mas pode ter uma velocidade menor, não corre o perigo de uma colisão. Errado. Por quê? O que é colisão? Colisão, na verdade, tem um momento de encontro deles, tá? É onde eles ocupam o mesmo espaço, né? Aqui, ó, vamos trazer para cá e vamos trazer para cá, ó. Se você perceber, em um determinado instante de tempo, eles irão ocupar a mesma posição. Então, realmente, eles podem sofrer colisão. C. Os trens não correm o risco de sofrer uma colisão. Ou seja, nós já vimos que isso está errado. Eles correm o risco sim, porque eles podem bater aqui, ok? Letra D. O trem B encontra-se atrás do trem A. Vamos pensar. Se aqui, ó, no gráfico, você vai ter aqui, vamos colocar alguns números fictícios, tá? Por exemplo, 0, 2, 4, 6, 8, tá? Alguns números fictícios. O trem número A, o trem com letra A, tá aqui, ó, ele parte do 2, tá? E o trem B, ele parte do 6, por exemplo. Então, se você observar isso daqui, ó o que eu vou fazer aqui, ó, eu vou desenhar aqui uma reta, aqui seria a origem dos espaços, né, o 0, aqui seria o 2, e aqui seria o 6, ó, tá? Como eles partem subindo com reta crescente, esse movimento é progressivo, porque eles estão progredindo, ó, os espaços estão ficando cada vez maiores. Como o trem A partiu do 2, indo para lá, e o trem B partiu do 6 e está indo para lá, correto? Ele disse o seguinte, ó, o trem B encontra-se atrás do trem A. Não, o trem B, que está aqui, encontra-se na frente do trem A, segundo esse referencial adotado, ok? Então, você veja, é bem simples. Gente, esses números eu coloquei só para você ter uma percepção, ok? Vamos para a letra E, que é correta, mas vamos entender por quê. O trem A tem uma velocidade maior que o trem B. E, por se encontrar atrás dele, eles correm o risco de sofrer uma colisão. Vamos pensar, ó, como é que eu sei que o trem A tem uma velocidade maior? Se você perceber, deixa eu apagar aqui para te mostrar. Essa é uma analisinha bem simples de fazer também. Quer ver, ó? Eu vou vir aqui no trem A, ó. O que isso aqui seria do trem A? Seria o deslocamento escalar. Ele saiu desse espaço, ó, e veio até aqui. Então, esse é o espaço inicial, esse é o espaço final do trem A, que está em azul. Esse é o ΔS de A. Cadê o deslocamento de B? Ó, vou fazer a mesma coisa. Tá aqui, ó. Aqui está o ΔS de B, tá? Você perceba o seguinte, eu vou colocar essa equação aqui, ó. Em um mesmo intervalo de tempo, o ΔS de A é maior que o ΔS de B. Em um mesmo intervalo de tempo, ó, V, ΔS, ΔT, correto? Então, veja, em um mesmo intervalo de tempo, se isso aqui é constante para os dois,
torna isso e isso grandezas diretamente proporcionais. Então, como o A tem maior deslocamento escalar, óbvio que o A tem maior velocidade. Então, vamos escrever assim para ficar bem bonitinho aqui para você, ó. A velocidade de A será maior do que a velocidade de B, tá? É isso que acontece. E com isso você vai falar assim, ah, Carlinhos, mas uma coisa, eu quero saber, com isso daqui, ó, eu posso afirmar que eles vão colidir? Claro, porque, ó, se o A que está atrás tem uma velocidade maior do que B, uma hora ele vai alcançar, correto? Então, pode ocorrer a colisão. Resposta correta, alternativa E. Tá aí, ó, ok? Com isso daqui, eu quero passar dessa questão para mostrar para vocês mais uma questãozinha ali, bem interessante, que é a questão número 12, tá? Na questão 12, você tem um aviãozinho ali desenhado e você tem aqui 4 setas, tá? Uma para cá, que é o arrasto, uma para cá, que é tração, uma para cá, que ele chamou de sustentação, e uma para cá, que ele chamou de peso. Tá aí, ó. Beleza? Tá aí. A figura a seguir é a representação esquemática de 4 forças que existem quando o avião está subindo. Tá lá. Para o avião que está nivelado em voo de cruzeiro, com velocidade constante, olha essa informação. Ele falou que a velocidade desse avião é constante. Beleza? Continuando. Cerca de 900 km por hora a 10 mil metros de altitude. A resultante das forças é nula. Deve-se obter S igual a P, significa que tudo que está para cima é igual a tudo que está para baixo, tá? E T igual a R, tudo que está para frente é igual a tudo que está para trás. Nesse caso, eu posso afirmar que a força resultante, ela vale 0. Continuando. No entanto, na subida ou descida, a situação é diferente. Na subida, uma velocidade constante e uma taxa de ascensão constante. Diagrama de força representando a figura do sistema, coordenadas orientadas na direção longitudinal do eixo X, indica que letra A, a força resultante sobre o avião é nula. É isso. Ou seja, resposta correta, letra A. Você veja, eu vou aproveitar aqui para comentar rapidamente com vocês a questão número 13. Vou até colocar aqui, ó. 13. Ele fala assim, ó. A tirinha mostra o menino andando de skate. No segundo quadrinho, percebe que o menino colidiu com uma pedra. O movimento representado pode ser explicado pelo meio de. Quer ver uma coisa? Ó, eu vou representar aqui para você. Eu estou andando. De repente, eu tropeço. A hora que eu tropeço é porque o meu pé para, mas o meu corpo é lançado para frente pela inércia. Ou seja, eu tenho uma propriedade de permanecer em movimento. Por isso que eu vou para frente. Isso aqui é algo muito aplicado. Vamos chamar assim, ó. Princípio da inércia. Isso aqui, ó, é muito aplicado. Eu vou escrever aqui o caso mais famoso vestibular, tá? Ó. Cinto de segurança. Ah, Carneiro, é famoso vestibular? Imagine para o Enem. O Enem adora cobrar esse tipo de coisa que se relaciona com o cotidiano, tá? Então, o cinto de segurança é um caso. Você está num automóvel, por exemplo, a 100 km por hora. Se ele sofrer uma colisão, o teu corpo está a 100 km por hora junto com o carro, ok? A hora que ele para, a tendência do teu corpo é continuar a 100 km por hora. Por isso que você usa o cinto de segurança. Existe uma série de casos aplicáveis ao princípio da inércia. Aqui a resposta correta é a alternativa A. Você pode aplicar aqui, ó. O cavalo está andando, de repente ele para e o cavaleiro vai para frente, tá? O cavaleiro vai para frente. Ou seja, isso aqui é mais uma aplicação, existe um monte, ok? Eu quero finalizar essa primeira parte aqui com vocês dizendo o seguinte, ó. Perceba que aqui, ó, você teve... Vou até colocar em outra cor aqui, quer ver, ó? Quem é que teve que fazer essa conta aí?
Eu fiz. Eu coloquei a resposta para você, tá? Mas na hora você teria que fazer. Aqui, ó, quem é que teve que fazer essa conta aqui, ó? Isso dividido por isso. Você, tá? Então, aqui eu fiz, mas lá na hora você vai ter que fazer, tá? Aqui não teve, mas é super comum. Então, eu vou te dar uma dica super valiosa. Não use calculadora para estudar. Não use, não use. O aluno tem aquela sensação de que você, mas eu vou perder tempo fazendo continha. Não está perdendo tempo, você está ganhando habilidade de raciocínio. E uma última dica, tá? Cuidado com unidades de medida. Tá? Isso daqui arrebenta o aluno no dia da prova, beleza? Então, pelo menos aí temos 3, 4 questões resolvidas que eu acho que podem te ajudar muito. Não esqueça, gente, aquelas dicas são realmente muito válidas para que você possa tirar o melhor proveito da prova, valeu? Gente, é isso, um abração para vocês.